devocional de hoje, Atos capítulo 11, onde é a continuação da história de Pedro, agora trazendo o relatório, a notícia para a igreja de Jerusalém, que ele tinha entrado na casa de um gentil, de um não-judeu, Cornélio, e que ele tinha tido uma refeição com eles, ou seja, aquilo lá era um insulto para o judaísmo. Era um insulto. Agora, qual que era a dificuldade dessas pessoas? Entender que o cristianismo quebrou com isto. E o cristianismo é uma outra religião, vamos assim dizer, não é mais o judaísmo. O cristianismo está baseado na pessoa de Cristo que cumpriu a lei, ao ponto de nos libertar da lei. As leis cerimoniais, todas elas, estamos libertos delas. E a questão do gentil, agora estão sendo inseridos os não-judeus no reino de Deus. Mas eles tiveram muita dificuldade com isto. Imagina você a vida toda ouvindo isto, vivendo isto. A vida toda você ouvindo carne de porco é pecado, carne de porco é pecado, comer carne de porco é pecado. Aí vem Deus e diz, não é pecado. Então, dá uma quebra. Por quê? Porque você viveu a vida toda de uma forma, como judeu, e agora você é um cristão. Olha só que coisa interessante. Então, quando os apóstolos, capítulo 11, versículo 1, os apóstolos, os demais, tá? E os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, ou seja, circuncisos eram judeus que criam, que acreditavam que você tinha que continuar obedecendo a lei de Moisés, tá? Você tinha que continuar obedecendo a lei de Moisés e Cristo. Então eles pregavam isto. E a ideia deles era esta, chamado de judaizantes, ou partido dos circuncisos. A circuncisão era o sinal de que a pessoa era judia, tá? Era um judeu. Os que eram do partido dos circuncisos o criticaram, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Primeira coisa que aconteceu quando Pedro chegou lá, ele recebeu pedrada. Você entrou na casa de não-judeus, você entrou na casa de gentios, você entrou na casa de incircuncisos e você comeu com eles. Isto é contra a nossa lei. E aí Pedro teve que narrar toda a história. Falou da visão do lençol, falou que Deus disse para ele, mata e come. Eu nunca comi nada impuro. Não considere impuro ou imundo aquilo que Deus purificou, isso por 3 vezes. Aí depois preparou o caminho para Cornélio chegar lá e depois levá-lo à casa de Cornélio com todas as pessoas. E quando ele estava pregando, eles receberam o Espírito Santo e ele falou, agora como é que eu vou negar água? Como é que eu não vou batizar essas pessoas que receberam o Espírito Santo? Mas o 15 é onde eu quero chegar. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Olha só, esse texto aqui é muito importante você entender. O versículo 15, grife esse versículo. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio, do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Como nós recebemos o Espírito Santo e começamos a falar do Evangelho na língua das pessoas para que elas entendessem que o Evangelho não era somente para os judeus,
mas era para o egípcio, era para a Mesopotâmia, para as pessoas do Ponto, da Ásia, da Frígia, e elas ouviram o evangelho na sua própria língua materna. Não eram línguas estranhas, eram línguas conhecidas dos povos da época. Aí vem Pedro e diz: eles receberam o Espírito Santo como nós. Foi igual. Como que eu vou negar água para essas pessoas que receberam o Espírito Santo do mesmo jeito que nós? Então, guarda isto. É muito importante, tá? Atos é um livro histórico. E a manifestação dessas línguas, que não são línguas estranhas, mas são línguas que as pessoas falavam naquela época, nas suas nações, o mesmo aconteceu com Pentecostes, o mesmo aconteceu com Samaria, os samaritanos, o mesmo aconteceu com Cornélio e os seus amigos e parentes, e o mesmo aconteceu em Éfeso. 4 episódios, só em Atos. Não há nenhum episódio na Bíblia inteira falando que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo fala em línguas. Não há. Não há. Em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, não há. Em Coríntios fala sobre o dom de línguas, que são línguas estranhas, que não tem nada a ver com essa língua que é do batismo do Espírito Santo. Não há. Então o que Deus fez foi o seguinte: o batismo dos gentios é o mesmo que o batismo que vocês receberam. O poder do Espírito Santo veio sobre vocês e é o mesmo poder que veio sobre os samaritanos, é o mesmo poder que veio sobre os gentios, os de Cornélio, é o mesmo poder que veio sobre as pessoas de Éfeso. É isso que Deus fez. Os 4 episódios de Atos só. Não há doutrina que fala que a pessoa que é batizada no Espírito Santo tem que falar em línguas. Não há. Não há. Tá? Guarda isso no seu coração. Eu não quero ser repetitivo, mas é importante eu entender que batismo do Espírito Santo com evidência de línguas é uma coisa e dom de línguas é outra coisa bem diferente. Dom de línguas, línguas estranhas, que precisa de um intérprete para falar. Esse é o dom de 1 Coríntios 12 e de 1 Coríntios 14, tá bom? Mas não é o batismo do Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo e eu não falei em línguas. E eu tenho certeza que eu sou batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque se eu não for batizado com o Espírito Santo, eu não sou de Deus. Batizar é lavar. Ninguém tem o Espírito Santo que seja de Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo é de Deus. É impossível você ter o batismo do Espírito Santo e não ter o Espírito Santo. Então, se você não falou em línguas, fique tranquila, porque isso aqui é algo de Atos dos Apóstolos, tá? Não procure algo que você já tem. Essa aqui é a verdade. Agora, com a dispersão da igreja, nós começamos a ver uma outra fase. A Atos, ele começa a... É um quebra-cabeça que vai sendo montado e você vai entendendo. É fantástico. É fantástico, que começa a dar tudo clareza. As coisas começam a ficar claras. O versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha aí. Por quê? O preconceito.
As pessoas tinham muito preconceito com os gentios. Tinham muito preconceito. Então anunciavam a mensagem somente aos judeus. Agora guarda esta cidade, Antioquia. Ela é importante, tá? Alguns deles, todavia, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, aquelas pessoas que estavam ali, que eram gentios, que eram não judeus, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ali em Antioquia. Foi praticamente a primeira igreja que assumiu os gentios. Foi a primeira igreja que os gregos começaram a vir para participarem junto com os judeus. Olha que coisa profunda isto, que coisa bonita isto. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Lembra de Barnabé? Barnabé foi aquele que pegou Paulo e levou-os aos apóstolos. Barnabé. Os apóstolos disseram: Barnabé, eles estão precisando de um pastor. Vá para Antioquia e seja o pastor da igreja de Antioquia. E você vai encontrar lá judeus e não judeus. Você vai encontrar lá judeus e gregos. Você vai encontrar lá uma igreja. Então Barnabé foi o pastor que foi enviado para Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E o que Barnabé fez? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinavam a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé trabalhava nos bastidores e ele viu em Paulo um grande potencial. Alguns anos já tinham se passado aqui. Alguns anos já tinham se passado aqui. E Saulo, que estava esquecido lá em Tarso, Barnabé não esqueceu dele, não. As pessoas esqueceram dele, mas Barnabé não. Barnabé foi e deu apoio para Paulo, aqui ainda chamado Saulo. Eu vou pedir para esse homem me ajudar, porque ele sabe muito. E foi lá em Tarso e pegou Saulo e levou para Antioquia. E aí tinham dois pastores de Antioquia, Barnabé e Saulo. E ali em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. O versículo 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Por causa da perseguição desencadeada por Estevão, a perseguição, muitos perderam tudo que tinham e estavam passando necessidades. Aí Antioquia, uma igreja feita de não-judeus, olha só, judeus e gregos, também então não-judeus,
pega dinheiro para socorrer os judeus que estavam passando necessidade lá na Judéia por causa da perseguição. Imagina a cena. E cada um deu segundo a sua possibilidade, não além do que podia. Cristianismo é isto. Cristianismo é um ajudar o outro. Cristianismo é você ser um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Olharam para Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, humilde ao ponto de chamar Saulo para trabalhar com ele. Aí olharam para ele e disseram: você é cristão. Você é cristão. Você é cristão. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Você vai ouvir muito falar sobre essa igreja de Antioquia ainda, tá? Uma bênção de igreja. A começar dos pastores, né? Barnabé e Saulo. A começar dos pastores, você já imagina como que era uma igreja, ou era a igreja. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é maravilhosa. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita como somos. E muito obrigado porque as portas do reino de Deus foram abertas, não somente para os judeus, mas também para os não-judeus. Por isso que estamos aqui, fazendo parte da tua igreja. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus que nos ama e nos aceita como somos. E é o Deus que nos transforma e que nos muda cada dia. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã com mais uma devocional.